Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Patrick, sejam bem-vindos ao FuteX e desde já eu peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, assim vocês vão estar recebendo os próximos conteúdos do canal. Rapaziada, Tadieres e Flamengo, o empate do rubro-negro, contou aí com a torcida ilustre do português Jorge Jesus e o mesmo acabou dando uma entrevista ali durante o jogo ali para um jornalista, onde ele confidenciou que deseja voltar ao Flamengo. Jorge Jesus está curtindo o carnaval aqui no Brasil, acabou estendendo um pouquinho aí, e pelo que eu entendi da conversa, ele está esperando um contato do Flamengo e um possível convite para que ele volte ao Flamengo e assuma novamente. Eu vou estar lendo para vocês aí um pouquinho aí sobre a entrevista dele, tá ok? Quando perguntado se deseja voltar ao futebol brasileiro, o português respondeu: quero voltar sim, mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida, afirmou o português ao jornalista durante um encontro na noite de quarta-feira, quando assistiram juntos ao empate do Flamengo com o Tadieres pela Libertadores. Ele ainda contou que a pandemia foi determinante para que deixasse o rubro-negro há cerca de 2 anos atrás rumo ao Benfica. Foi algo absolutamente inesperado e devastador. Fiquei completamente só. Um funcionário deixava comida na soleira da porta do meu apartamento e saía correndo. Parecia que eu estava vivendo num leprosário. Era muito difícil. Por isso, quando surgiu o convite do presidente do Benfica, um velho amigo, aquela me pareceu a melhor opção, inclusive para voltar a viver perto da minha família. No fim do ano passado, Jorge Jesus se encontrou com Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor executivo. À época, o clube procurava um treinador, depois de demitir Renato Gaúcho, e se reunia com candidatos em Portugal. Relatos da ocasião deram conta de que o técnico havia recusado a proposta rubro-negra para seguir em seu país. Na entrevista dessa semana, porém, Jesus dá uma outra versão e alega que sequer fora questionado pelos cartolas rubro-negros sobre o desejo de voltar ao Flamengo. A conversa foi superficial e em momento algum me fizeram um convite, ao menos me perguntaram se eu queria voltar. E aquele era um momento difícil, pois se eu pedisse demissão do Benfica, teria que pagar uma multa de 10 milhões de euros. Por isso, tinha sugerido que viajassem para Portugal em final de janeiro, quando a situação seria mais fácil para negociar. Mas quiseram ir em dezembro e a sensação que eu tenho é que quando me visitaram, já tinham tomado a decisão de contratar o Paulo Sousa. Foram apenas cumprir uma obrigação social comigo. Braz e Spindel não me convidaram para voltar em dezembro. Inclusive, aí na entrevista, pessoal, o treinador português até relata aí que não tem o costume de assistir jogos ao vivo do Flamengo. Ele falou que prefere assistir aí as reprises. Olha o que ele comentou. Não tenho o hábito de assistir aos jogos do rubro-negro ao vivo. Prefiro as reprises. Diz que o time ainda mexe comigo e que incomoda vê-lo em dificuldades. E alega que, se eu tivesse continuado, teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais. Hoje, porém, não vê o Flamengo como o melhor time do futebol brasileiro. Comentou um pouquinho também sobre o técnico Abel, né, do Palmeiras, que no início ali ele não gostava do futebol do Palmeiras, que ele disse que o Palmeiras jogava no início do trabalho, jogava muito preocupado em não levar gols. E que hoje ele vê uma evolução muito grande do time do Palmeiras. Que o time do Palmeiras hoje evoluiu muito, trabalha muito bem a bola, e que tem conseguido ali trabalhar de uma forma mais ofensiva. No início, apesar dos títulos, não gostava muito da maneira de Abel Ferreira jogar. Quase sempre reativo, mais preocupado em não sofrer gols do que em marcá-los. Mas ele evoluiu. O Palmeiras hoje é um time muito mais criativo e passou a ser ofensivo. Joga o melhor futebol do Brasil. Inclusive, o treinador português, segundo a opinião dele, ele vê o técnico do Corinthians, né, o português aí, Vitor Pereira, bem à frente. Na hora de apontar o melhor português em serviço no Brasil,
Por outro lado, a preferência de Jorge Jesus é por Vitor Pereira, à frente do Corinthians. Basta ver os resultados dele em Portugal. Ele sabe fazer uma equipe jogar ofensivamente e marcar pressão. Em uma conversa predominantemente sobre o rubro-negro, também houve espaço para falar a respeito de outro desejo de Jorge Jesus, a seleção brasileira. Esse objetivo poderia ser alcançado no ano que vem, uma vez que o técnico Tite já anunciou que vai deixar o cargo após a Copa do Mundo do Catar. Treinar a seleção do Brasil seria um sonho. É o tipo do convite irrecusável. O treinador português também aproveitou a oportunidade para dizer que foi procurado por outros 3 clubes do Brasil, quando ainda estava em Portugal, que foi o Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense, e que recusou a proposta dos 3 clubes, dizendo que no Brasil ele só trabalha no Flamengo. Recusadas, porém, foram as propostas feitas por Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense. Segundo Jorge Jesus, ele foi procurado pelos 3 clubes e disse não. No Brasil só me interessa treinar o Flamengo. Já basta o que sofri em Portugal por trocar o Benfica pelo Sporting. Rapaziada, essa aí foi a entrevista de Jorge Jesus. E tudo indica, né? Tudo fecha direitinho ali. Ele veio para o Brasil em época de carnaval. É uma época conturbada, tá, no clube do Flamengo. Grande parte da torcida do Flamengo aí não está contente com o trabalho feito. É quase unânime, né, na torcida do Flamengo o desejo do retorno do treinador português Jorge Jesus. Tá? Inclusive, o Jorge Jesus acabou dizendo na entrevista que até o dia 20 ele pode esperar um contato do Flamengo aí, um convite para retornar, tá? E depois definir a sua vida. Vale ressaltar que o time do Fenerbahçe, da Turquia, está interessado em contratar o treinador português. Então eu acredito que essa entrevista aí jogou meio que uma pressão, né, em cima da diretoria do Flamengo ali, sobre resolver uma situação, se quer ou não o retorno dele. Como é uma entrevista, isso abre para a torcida inteira do Flamengo aí, que tenho certeza que vai começar a botar pressão em rede social, que vai pedir o retorno do Jorge Jesus, tá? E também colocou aí na mídia o desejo de treinar a seleção brasileira. Coincidentemente, quando o treinador brasileiro, né, o técnico Tite, anuncia que vai deixar a seleção no final da Copa do Mundo. Isso, ao meu ver, aí, né, o Jorge Jesus veio para o Brasil aí começou a distribuir as cartas dele ali, né, buscando voltar ao Brasil, ao futebol brasileiro, seja como treinador do Flamengo ou treinador da seleção brasileira, onde ele com certeza aí teria apoio de vários torcedores. Tá? Eu acredito até mesmo para a seleção brasileira, eu acredito que aqui no Brasil, provavelmente se perguntarem para qualquer torcedor de qualquer clube se aceitaria aí o Jorge Jesus como treinador da seleção brasileira, eu tenho certeza que vai dizer sim. Tá ok? Rapaziada, o vídeo foi esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, tá, o que vocês pensam sobre o retorno de Jorge Jesus, sobre essa entrevista dele e se vocês aceitariam ele no Flamengo e na seleção brasileira. Rapaziada, comente aí, compartilhe o vídeo, deixe aquele like e até a próxima. Valeu? Fui!